Ô Dani, você veio do nada, literalmente. Então, uma vida de muito esforço. Queria que você contasse, que você inspirasse as pessoas que estão nos ouvindo através desse seu início mesmo da trajetória. Igor, foi um início muito difícil. Eu tenho uma referência muito grande na minha vida, que é a minha mãe, que é uma mulher incrível, é uma mulher de muita fé e uma mulher que ensinou pra gente uma coisa que é muito importante, que é a honestidade e que as coisas virão através do seu esforço, do seu trabalho. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai foi embora de casa, abandonou a mim, aos meus irmãos e a minha mãe. E aí a minha mãe se viu sozinha, com 3 filhos para criar, e a gente ficou sem ter para onde ir, assim, literalmente. Nossa. A gente morava numa casa como caseiros, então cuidava daquela casa, que era meio que um sítio. Só que quando meu pai foi embora, eh, a dona desse sítio chegou e falou: "Não tem como ficar com uma mulher sozinha com 3 crianças". Eu tinha 12, meu irmão tinha, 8 e o outro 7. Não fazia sentido estarmos ali. E ela falou: "Eu não posso ficar com você e com seus filhos". Sério? E aí a minha mãe saiu desesperada para buscar uma casa para a gente morar como alternativa, conseguiu alugar uma casa. Eu lembro que a gente ficou uns dias na casa de uma tia, caminhão de mudança meio que esperando para ver para onde a gente ia. E aí minha mãe conseguiu alugar uma casa muito simples, no meio de um mato, assim, era uma casa de 3 cômodos. E a partir dali foi uma nova vida, com muita dificuldade. Minha mãe entrou numa depressão profunda, ela chorou por aproximadamente 6 meses e chorava 24 horas por dia, Nossa. emagreceu muito, ela saía de casa sem expectativa de vida, sabe, porque ela perdeu o marido, e foi uma ruptura complicada, porque o meu pai, na época, foi embora com a irmã da minha mãe, então foi uma história familiar muito. Sério, Dani? É, Meu foi uma Deus. história familiar muito complicada, e minha mãe Ou seja, emocionalmente 360 toda completamente abalada, porque ela não perdeu só complicado. o marido, ela perdeu uma irmã que morava junto com a gente, porque ela trouxe de Minas para ajudar, para cuidar, para estudar, para ter um futuro melhor. Então ela tomou, assim, 2 rasteiras grandes da vida, e minha mãe foi Nossa. no fundo do poço. Ela só não morreu ou alguma coisa assim, porque ela se apegou muito aos 3 filhos. E aí ela lutou com todas as suas garras para nos sustentar, e foi um sustento muito difícil, assim. Imagino. E aí ela trabalhava de faxina, porque ela não tinha estudo. Minha mãe tem a quinta série, veio do interior de Minas, interior não, norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões mais pobres, Sim, e ela veio para exato. São Paulo para buscar uma oportunidade diferente. Aí ela acabou conhecendo meu pai, ficou grávida quando tinha 22 anos, só que meu pai sumiu quando ela falou que estava grávida, e eu nasci num lar de mãe solteira, Certo. que aqui em São Paulo era muito comum, né, então já foi uma dificuldade ali. Aí depois, quando eu tinha 2 anos, meu pai reapareceu, ela resolveu dar uma nova chance, enfim. E depois aconteceu tudo o que aconteceu. Meu Deus. E aí essa dificuldade era muito comum. Quando meu pai foi embora, eu lembro o primeiro Natal, a gente não tinha o que comer, porque minha mãe trabalhava de faxina, nesse dia a mulher por algum motivo não pagou o salário, não lembro agora direito, e aí a gente tinha arroz, chuchu e farinha. Nossa, e vocês eram muito pequenininhos, Muito vocês nem podiam pequenos. ajudar a mãe de vocês, Nada. né. E aí eu lembro que a nossa ceia de Natal, preparado, foi arroz, uma farofa de chuchu que a minha mãe fez, e uma saladinha ali, uma alface que a gente plantava mesmo lá no quintal. E aí eu Nossa. lembro que veio uma vizinha, olhou aquilo e falou: "Gente, que cena é essa, né?". Ela não falou, mas ela sentiu. "Como é que vocês vão passar o Natal assim? Cadê a ceia?". E aí minha mãe falou: "Não, eu não recebi", minha mãe chorando, e enfim, "eu não recebi, a patroa não pagou". Aí eu lembro que a vizinha desceu e voltou com um peru embrulhado, que era o peru que ela ia levar para casa do filho dela, e ela deu aquilo de presente. Uau. E foi o melhor presente de Natal que eu já ganhei até hoje, Eu imagino. pelo significado. E a gente fez aquela ceia com muito amor, sempre unido, a minha mãe sempre criou a gente muito junto, muito unido, apesar da dificuldade. E aí, com o passar do tempo, eu fui trabalhar com a minha mãe de faxina, então trabalhar de faxina era algo comum, era a única alternativa que a gente tinha, não tinha estudo, e aí aos 17 anos eu fiquei grávida. Do meu primeiro namoradinho, primeiro beijo, perdi a virgindade, fiquei grávida. Nossa. De uma pessoa que não era meu namorado, não era uma pessoa que me amava, não era uma pessoa que queria nada comigo. Então foi um segundo choque ali que eu recebi na vida, assim. Imagino o Então, baque ali no a momento. minha mãe já passava muita dificuldade para sustentar os 3 filhos, daqui a pouco, dos 3 filhos, a gente tem de 4 bocas viraram 5, porque tem uma criança vindo aí.
E você também ainda muito nova para Sem lidar entender nada, Igor. emocionalmente, Eu não psicologicamente sabia nem o que falando. estava acontecendo, e aí eu ia ser mãe. Uou. Então foi muito difícil, assim. Quando a minha filha nasceu, minha mãe falou, chamou o pai, falou: "Você vai assumir", né, minha mãe foi bem, né, Firme. bem firme nesse Certo sentido, ela. falou: "Você vai ter que assumir, você sabia que a minha filha era menina, que enfim, você já era mais velho, então você vai alugar uma casa, você vai fazer alguma coisa e vocês vão". E aí com 3 meses eu fui morar com ele, eh, e aí eu fui trabalhar de faxina. E aí eu fui trabalhar numa casa, que eu passei muita humilhação nessa casa, era uma casa de 5 andares, eu trabalhava muito, a minha filha ficava comigo num chiqueirinho que a gente chamava, que era meio que aquele que você levava pra todos os Aquela lugares. É, cerquinha, aquela assim, cerquinha. cerquinha. E aí eu botava ela naquela cerquinha e ela ia comigo pra todos os andares, eu trabalhando o dia inteiro de faxina, e assim eu sobrevivi por alguns anos. Depois eu vivi um relacionamento com o pai dela muito conturbado, ele era uma pessoa difícil, e aí eu falei: "Eu não quero viver nesse ambiente de agressão psicológica, física, enfim". Uou. Eh E aí eu resolvi me separar dele quando a minha filha tinha 1 ano e 8 meses, e aí eu voltei pra casa da minha mãe, e continuei trabalhando como faxineira, e aí eu trabalhei de várias coisas, fiz faxina, então 2 vezes por semana eu fazia faxina, 2 vezes por semana eu passava roupa, eh, outras vezes eu panfletava, aí sábado: "Olha, tô precisando de alguém pra panfletar do restaurante X, o dia inteiro, R$ 20", eu ia. Então eu nunca neguei trabalho. Se fosse um trabalho digno, eu aceitava. Mas eu já fiz de tudo um pouco, assim, tudo lícito, tá, nada ilícito. Mas já trabalhei e foi uma fase muito desafiadora, muito difícil, mas eu acho que me ensinou a valorizar todos os passos que eu dei a partir dali.